Olá, estou aqui para finalizar hoje com vocês nossas atividades do caderno 2 de língua portuguesa do sexto ano B, sexto ano F. Bom, nós vamos hoje estar então falando sobre o exercício 9 ao exercício 12. O exercício 9 ele vai trazer a história da fábula O Cavalo e o Burro. E ele diz o seguinte, tendo como base o texto fábula, a teoria, né? Antes do exercício 9, você tem na apostila uma pequena teoria sobre o que vem a ser o gênero textual fábula, quais são as suas características. E a obra de Monteiro Lobato, atividade 1. Escreva em seu caderno qual é a moral do texto O Cavalo e o Burro. Então você vai ler o texto de Monteiro Lobato, O Cavalo e o Burro, e vai escrever qual é a moral, ou seja, qual é a lição de vida em relação ao comportamento da sociedade que o texto traz para nós, que nos leva a fazer uma reflexão do que deve ser feito, como tem que ser feito, ok? Tranquilo? Já o exercício 10 é um momento de produção. Baseando-se nas atividades que você vem respondendo, na leitura sobre o gênero fábula, você vai, em seu caderno, redigir um texto narrativo do gênero fábula em no mínimo 15 linhas, de acordo com as características específicas. Então, você vai produzir uma fábula. Ah, professora, agora a senhora complicou, hein? Então, vamos descomplicar. Como? Esses 4 passos para você fazer a sua fábula. Primeiro, nós temos que ter a consciência que o seu texto ele tem que ter um narrador. Então, você vai estar contando a história. Que tem personagens e que esses personagens são animais. Animais que ganham características humanas, que participam das ações e que, através das relações de um com o outro, você vai fazer uma crítica ao comportamento da sociedade. De modo que no final da leitura você pense, não vou ser assim, não vou fazer isso, vou fazer diferente e melhor, porque isso não é legal. Então as fábulas elas apresentam um ensinamento que se aplica ao ser humano. Geralmente esse vem escrito no final do texto. Então você pode produzir o seu texto e escrever a sua historinha e no final do texto você escreve moral da fábula e aí lá você escreve. Algumas fábulas não vêm escritas, você fica ali subentendido, mas você pode escrever a moral da sua fábula lá, tá certo? Lembrando que todas as ações são importantes para entender todo o enredo. Então, dependendo do que você quer, que no final da história, né, tenhamos uma consciência positiva de atitudes humanas, então você tem que amarrar a história, não colocar várias ações, várias relações da sociedade. Não, escolha um. A inveja, a preguiça, a mentira, a vaidade, né? Então, escolha um dos itens negativos da sociedade e transcreva uma historinha que no final eu falo, nossa, é feio ser vaidoso, ou é feio ser preguiçoso, ou nossa, nunca quero passar ninguém para trás. Então são essas questões. As características elas podem ser positivas ou negativas, certo? Professora, então quer dizer que eu posso fazer uma história contando sobre uma coisa boa e que no final eu fale assim, nossa, você sempre assim? Claro. Você pode fazer uma história falando de empatia, de se colocar um no lugar do outro, né? E que as pessoas queiram ter sempre essa atitude, ok? Então este é o exercício 10, é uma produção de texto. O exercício 11, ele é baseado no conto da mentira. Esse texto tem na apostila, você vai fazer a leitura do texto. Aí ficou fácil. O que acontece? Depois que você leu o texto, o conto da mentira, você vai ler essas frases aqui. Felipe utiliza a criação de história como uma ferramenta profissional. O pai do garoto o alerta quanto às consequências do ato de mentir. Felipe deixa de ganhar a bicicleta do programa de televisão.
Felipe conta inúmeras mentiras em casa. Então, qual é a sequência que esses fatos acontecem na história? Se tenho 4 frases, então eu vou numerar de 1 a 4. Então, se você marcar a alternativa A, você vai estar dizendo que aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3, aqui é 4. Se você marcar a alternativa B, você está dizendo que aqui é 4, aqui é 2, aqui é 3, aqui é 1. Se você marcar a alternativa C, você está dizendo que aqui é 4, aqui é 3, aqui é 1, aqui é 2. E se você marcar a alternativa D, você vai estar dizendo que aqui é 2, aqui é 1, aqui é 4 e aqui é 3. Então, conforme a sequência de fatos que essas frases aparecem no texto, você vai enumerar a sequência. E aí você vai achar a resposta correta. Facinho, né? Último exercício do caderno 2 de língua portuguesa. Também trabalhando o conto da mentira. O que motivou o personagem Felipe a reduzir as suas mentiras? Então, o que aconteceu na história que o Felipe resolveu a não mentir mais? Então, você vai ler a história de novo, vai reler e vai anotar aí pra gente quais foram as ações. Certinho? Pessoal, esse foi o nosso caderno 2 de atividade em língua portuguesa. Espero que vocês tenham aproveitado bastante e fiquem atentos, que o caderno 3 ele está chegando. E lembrando que vocês podem estar enviando as respostas tanto para o meu e-mail, carla_teacherms@hotmail.com ou para o meu WhatsApp, 981 961665. Até a próxima. Obrigada!